Fala galera, aqui é a Júlia, agora a gente vai corrigir a questão 48 do Enem 2009. Vamos lá? A Idade Média é um extenso período da história do Ocidente cuja memória é construída e reconstruída segundo as circunstâncias das épocas posteriores. Assim, desde o Renascimento, esse período vem sendo alvo de diversas interpretações que dizem mais sobre o contexto histórico em que são produzidas do que propriamente sobre o medievo, sobre a época medieval, certo? Então, o que o texto está falando? Que a Idade Média é um período extenso, quer dizer, são quase 1000 anos, tudo bem, de Idade Média, e que é um período que muitas vezes é construído ou reconstruído, é estudado segundo as circunstâncias da época, certo? Então, por exemplo, na época do Renascimento, no século XV, no século XVI, a Idade Média significava uma coisa totalmente diferente para que, por exemplo, significa hoje pra gente, certo? Então, a história da Idade Média, ela muda conforme, digamos, a época que está interpretando ela, certo? É isso mais ou menos que está falando o texto. Vamos para a pergunta. Um exemplo acerca do que está exposto no texto acima é... dois pontos. Então, um exemplo, por exemplo, de pegar a Idade Média e reconstruir segundo o contexto, segundo a atualidade, vamos para as alternativas. Letra A. A associação que Hitler estabeleceu entre o Terceiro Reich e o Sacro Império Romano Germânico. Olha só, correta. Tudo bem? O Hitler, quando vai assumir, e inclusive muitos governos totalitários, eles geralmente fazem o quê? Uma regressão, tudo bem? Eles fazem no sentido de que eles dizem que a nação, tudo bem, o Terceiro Reich, é descendente do Sacro Império Romano Germânico, ou, por exemplo, como Mussolini faz em relação ao Império Romano. É a mesma coisa. Associa, liga. Então, dizendo que como se fosse uma linha de história que viesse desde o Sacro Império Romano Germânico, que é milenar, até os dias do Hitler, certo? E é bem o que o texto está falando. Ele pega uma época e interpreta do jeito que ele quer. Tudo bem? Então, letra A, até agora, correta. Letra B. O retorno dos valores cristãos medievais, presentes nos documentos do Concílio do Vaticano. Galera, é um retorno? Existe um retorno aos valores cristãos medievais? Até existe. Mas isso é uma interpretação diferente da Idade Média? Não. Quer dizer, você não está interpretando a Idade Média, você está pegando a Idade Média e trazendo para cá, certo? Então, letra B, falsa. Letra C. A luta dos negros sul-africanos contra o apartheid, inspirada por valores dos primeiros cristãos. Galera, o apartheid é uma luta, sim, tudo bem, e existe uma inspiração dos primeiros cristãos, mas a luta dela é totalmente atual, certo? Então, não existe uma indicação para o antes, tudo bem? Então, letra C também falsa. Letra D. O fortalecimento político de Napoleão Bonaparte, que se justificava na amplitude de poderes que tivera Carlos Magno. Galera, Carlos Magno foi um grande rei da época medieval, certo? Mas olha que pegadinha. Tá dizendo aqui que o Napoleão Bonaparte, se fortaleceu, justificando, dizendo que ele só se fortaleceu porque ele se ligou ao Carlos Magno, o que é falso, certo? Embora exista, sim, o Napoleão queira fazer uma ligação, isso não justifica a amplitude dos poderes dele, tudo bem? Quando ele vira imperador, ele não vira imperador porque ele diz, olha, eu quero ser que nem um Carlos Magno, porque a gente precisa de um Carlos Magno, certo? Então, não existe essa ligação. Então, letra D também, falsa. Letra E. A tradição heróica da cavalaria medieval, que foi afetada negativamente pelas produções cinematográficas de Hollywood. Galera, o Hollywood, o cinema, ele não afetou negativamente as produções sobre a Idade Medieval. A maioria delas, inclusive, a maioria dos filmes sobre a Idade Média, retrata bem esta cavalaria, principalmente. Super honrada, certo? Que é o cavaleiro, o grande herói que salva a princesa, tudo bem?
Então, não foi afetada negativamente, foi afetada positivamente. Então, letra E também falsa. Ficamos, então, por exclusão, com a letra A, certo? A ligação que o Hitler faz do Terceiro Reich, quer dizer, do governo dele, com o Sacro Império Romano Germânico, como se ele fosse alguém que continua essa tradição medieval até, né, a década de 30, quando ele vira chanceler. Beleza? Então, é uma questão um pouco complicada, o texto ficou um pouquinho difícil, certo? E a gente precisava conhecer bem, por exemplo, o apartheid, Napoleão Bonaparte, tudo bem? E um pouco de atualidades, inclusive, como Hollywood retrata a cavalaria, certo? Não é uma questão muito fácil, tudo bem? Mas, com conhecimento histórico e boa análise do texto, dá para fazer. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!